Boa noite, começa agora o Histórias em Conexão. Eu sou Rafa Zimbaldi e no programa de hoje vamos trazer uma história que vai nos emocionar muito. Uma história de desafios, de conquistas e superações, momentos que marcaram para sempre a sua vida. Histórias em Conexão começa agora. Gente, hoje nós vamos falar de histórias que nos desafiam. Eles nos fazem crescer mesmo quando são parte de um projeto ou de um sonho que temos. Eles também nos proporcionam um momento de dor quando nos tiram da zona de conforto. Como você tem enfrentado as suas provas? Te convido a compartilhar a sua história através das nossas redes sociais, @Rede Século XXI. E para falar sobre esse tema com a gente, hoje eu tenho a alegria de receber um rapaz que nos fará pensar e refletir muito sobre os nossos desafios. Ele é filho do Marci Rezende e da dona Antônia Aparecida. Tornou-se pai da Yaritza, de 13 anos, e da pequena Yasmin, de 6 anos. Nasceu em Osasco, mas pela profissão já passou por Valinhos, Campinas e foi até os Estados Unidos para um treinamento muito especial. Eu recebo hoje o coronel Marci Elber. Boa noite, Marci, seja muito bem-vindo, obrigado aí por nos receber. Você que nasceu lá em Osasco, tem uma história de bagagem muito grande. Conta um pouquinho dessa história. Boa noite, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês. É uma oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa vida, né? E realmente, como você falou, a nossa história começa lá em Osasco. O meu pai, Marci Rezende, que você acabou de citar, ele era terceiro sargento recém-promovido do Exército Brasileiro. Lá em Osasco mesmo? Ele começa a carreira dele aqui em Campinas, no antigo 5º GECAM, Batalhão de Artilharia, por volta de 1969 ainda, um pouquinho antes, aliás. E quando ele se casa com a minha mãe, ele é recém-promovido e ele é transferido para Osasco. E aí é uma vida dura, porque o início de carreira, pouco dinheiro. Nossa primeira residência teve que ser no Cortiço, o que para mim é uma lembrança bastante interessante, para não esquecer da onde nós estamos vindo, né? No Cortiço, lá em Osasco. Em Osasco mesmo. E com o passar do tempo, é claro, aquela elo pai e filho militar, ele me levava para o quartel, a gente tinha o convívio com os amigos, então queria ser soldado. Ele foi concursado, ele entrou... Como é que ele entrou na carreira, Marci? Ele entrou no serviço militar obrigatório, como soldado, recruta, como todos da época, né? E foi prestando concurso. Ele passou na Escola de Formação de Sargentos, na época, e ao final da promoção dele, ele foi transferido para Osasco. Quando todos nós vamos, no caso, eu, minha mãe e meu pai, vamos para lá, porque as minhas irmãs vêm depois. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. E por culpa dele, por assim dizer... De quantos filhos? São mais 2 irmãs. São 2 irmãs. São mais 2 irmãs. Por culpa dele de ficar me levando ao quartel, as festas que tinha, as lembranças, né? Então, eu falava para ele que eu queria ser soldado. Ele achava que era uma brincadeira. Você já sentiu isso logo no começo? Logo no começo. E com o passar do tempo, ele foi percebendo que eu não desistia dessa ideia. E aí ele me incentivou, então já que você quer ser soldado, então vamos estudar para prestar concurso para academias militares. Quando eu comecei a me preparar para concursos nas academias militares, primeiramente eu ia concurso para SpaceX, né? Quando eu estava fazendo o cursinho preparatório, eu descubro também a Academia do Barro Branco, que é da Polícia Militar. Tá. E, por sorte ou por azar, eu passo nas duas. Eu tive uma boa colocação tanto no Exército como na Polícia, mas chegou um momento que eu tinha que escolher, porque não dava mais, o divisor de águas, né?
E aí a vida se encarregou de me conduzir para a Polícia Militar. Você fez essa escolha? Fiz essa escolha quando eu tinha 15 anos na época. E aí Com 15 anos você já tinha passado na academia? Exatamente, no antigo curso preparatório, que é o equivalente à SpaceX do Exército. Então eu vou para São Paulo com 15 anos para iniciar a minha carreira militar na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na Zona Norte de São Paulo. E como é que foi o apoio do seu pai nesse momento, né? Ele gostou naquele momento ou ele falou, filho, será que é isso mesmo que você quer? Eu achei que ele ia querer que eu fosse mais para o Exército, mas ele foi bastante honesto comigo, me levou para conhecer quartéis da polícia também, me levou para conhecer mais alguns outros quartéis do Exército, para que eu pudesse ter um pouco mais de embasamento para escolher. Por 15 anos você tem um monte de coisa na cabeça, um monte de sonhos, ideias, é difícil mesmo. E acabou porque eu acabei escolhendo a Polícia Militar mesmo. E aí você foi para São Paulo? São Paulo, fazer o curso preparatório e depois do curso de formação de oficiais. Com 15 anos? 15 anos, me formei com 20 anos. E tem todo aquele processo de ter que ser emancipado civilmente, etc. Andar armado com menos de 18 anos. Então, mas é que tem toda uma estrutura, toda uma formação, é uma forja mesmo, porque você é testado, você é instruído, você recebe uma gama de informações que você não tem. Ô Marci, e você nesse momento de estudo lá em São Paulo, você ia e voltava para Osasco ou ficava? Nessa época, é que já fui lá para frente, né? Tá. Nós moramos em Osasco até 1975, quando meu pai ele consegue é transferido de volta para cá, porque é uma família toda da região, mas especificamente a maior parte de Valinhos. Em 75 ele vem para o comando da brigada do Exército e aí por onde nós ficamos? No eixo Campinas-Valinhos nesse período todo. E, quando eu fui para o Barro Branco, eu já morava aqui na região há muito tempo. E você ficou em São Paulo durante 5 anos? Dos 15 aos 20 anos? Dos 15 aos 20 anos, me formei em 1988 e ainda fui designado para São Paulo mesmo, fiquei em São Paulo até 92. Ah, você serviu em São Paulo? Sim, mais especificamente na zona centro de São Paulo. Então, claro que São Paulo se modifica o tempo todo, mas eu conheço quase todos os buracos daquela região. E aí depois você foi transferido para a região de Campinas? Quando eu venho para cá em 92, o antigo 26º Batalhão, que hoje ele está em Mogi Guaçu, ele era sediado em Campinas. Então, eu venho para Campinas, me dão a oportunidade de escolher qual batalhão que eu poderia ficar. Eu preferi o 26, que era um batalhão mais periférico da cidade. Onde que ficava o 26º? O 26º ele ficava onde é o atual prédio do 8º Batalhão. Tá. Ele tinha uma área mais modesta, cedido pelo Departamento de Estradas e Rodagem, DR, antigo, né? Foi desativado e ele vai para aquele prédio onde hoje está o 8º até... Eu já perdi um pouco a data, porque eu já não estava mais quando ele foi transferido para Mogi Guaçu. E aí você construiu toda a sua história aqui na região, Campinas, Valinhos... Em 95, se inicia aqui em Campinas um projeto chamado Projeto Ataque. É um projeto específico da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Exatamente. Você deve recordar bem a época, na época o Coronel Casertani ele inicia um projeto que envolvia um grupo de ações táticas especiais, a exemplo do que é o GAT em São Paulo, mas o GAT lá é uma companhia, ou seja, são vários pelotões. Ia ser criado um pelotão aqui em Campinas para atuar em situações de resgate de reféns, ameaças de bomba, contra terrorismo, crimes de alto risco. E junto desse pacote vem a base do Águia para Campinas, nesse mesmo período.
E você, muito jovem, como é que você encarava toda essa responsabilidade de assumir tudo isso? O convite veio, era uma oportunidade, naquele período você está com todo o gás, né? E desafios sempre encaro o desafio como uma coisa positiva. Então, aceitei o convite, fomos para lá. E, na época, o 35º Batalhão, ele era uma espécie de batalhão de choque no interior. Era uma experiência que tinha sido lançada já bem antes. E nós tínhamos aqui, você deve lembrar da Rotac, né? Sim. A nossa famosa Rota Caipira, tem muita história também. Porque nesse momento, né, Rota Caipira, porque Campinas era uma cidade bem de interior ainda, né? Não era uma cidade, né, com uma população grande. Você sabe, né? que existe sempre uma competição interior e capital, e na polícia não vai ser diferente. Quando cria-se Rondas Ostensivas Táticas de Campinas, Rotac. E, é claro, o pessoal da Rota fez a sua piadinha de Rota Caipira. O que a gente recebia com muito orgulho também. Sim. Apesar de ser de nós conhecermos, sabemos que o C é de Campinas, mas a gente entendia a brincadeira, mas nós sabemos que era da região mesmo. Nossa função era cuidar da região. E que o desafio era provar que o interior também pode, né? E a gente sempre provou com muita maestria, viu? Isso trouxe... A gente vai ter oportunidade de explicar porque o 35 virou um polo de divisão, de irradiação de técnicas, experiências, etc. E então ele tinha dentro do 35 você tinha Rotac, choque, e estava previsto já na sua matriz a criação de um grupo especial que não tinha vingado ainda. Então, além do canil e cavalaria, claro. Então, em 95 a gente inicia essa atividade. E você teve a responsabilidade aí de ajudar nessa formação. Exatamente. O coronel, na época, capitão Pilmon, ele deve ter conhecido também, claro. Ele recebe na companhia dele, ele inicia o trabalho de estruturação, eu venho logo na sequência. Seleciona-se por volta de 30 policiais voluntários que estavam dispostos a passar por um período de treinamento que tem que ser um pouco mais pesado e técnico, porque são atividades mais difíceis. Que nesse momento você tem que se afastar das ruas para se dedicar ao treinamento. É um período... não dá, ou é um período de... É um período híbrido? Sim. Você tem que tirar... O pessoal sai das atividades de policiamento para ser formado. Tá. Então é um período que durou um mês e pouco, esse treinamento todo, para que o ataque ele pudesse ser lançado como uma atividade viável de modalidade de policiamento. Então, nesse período, a gente teve a oportunidade de ter um estágio junto ao GAT São Paulo, na época, capitão César. A gente vai voltar a falar dele ainda, porque tem história com ele aqui em Campinas. Quando eles começam também, eles precisam passar as técnicas, que são técnicas específicas para esse tipo de atividade. Invasões táticas, invasões infiltradas, explosivos, uma série de coisas. É um universo comparado a uma SWAT nos Estados Unidos. Tá? E nesse período houve o empresariado campineiro se mobiliza também para fornecer o suporte de material e junto com isso vem a possibilidade de fazer curso de SWAT nos Estados Unidos. Então vou eu e mais 2 policiais para lá, né? Para Virgínia, cidade de Sterling. Tem um centro de formação das empresas de armamento HK. Até hoje tem. Até hoje tem. E nós vamos para lá porque alguns policiais do Brasil já tinham ido para lá, mas uns 2 ou 3. A coisa era bem pioneira ainda. As técnicas que o GAT utilizava
utilizava à época eram técnicas da SWAT de Miami de 92, então já tinha uma defasagem. Então a ideia era ir até os Estados Unidos, pegar as técnicas mais atualizadas e trazer para a nossa atividade. E como é que foi ir para os Estados Unidos, tão jovem, né? E enfrentar esse desafio lá? Como é que foi esse treinamento lá? Olha, primeiro que foi bacana porque quem estava comigo na época era o Sargento Gutenberg do ataque também. Você já tinha ido para os Estados Unidos, não? Não, primeira vez. Porque você Tudo tinha, novo. você vem de uma história de pessoa humilde, né? Simples, e aí tem uma oportunidade para ir para os Estados Unidos. Como é que a sua família recebeu essa informação, seus pais? A minha família sempre torceu muito por mim, né? Eles sempre tinham um orgulho pela atividade. E eu sempre gostava de deixar mais o meu pai a par do que a minha mãe, porque muitas das coisas que aconteciam comigo eu não podia contar para minha mãe, porque por razões óbvias eram um pouco tensas demais. A mãe o pilar da oração, o pai o incentivador. Exato. Sobrava para minha mãe, às vezes, lavar a farda e perceber que tinha sangue na farda. Mas ela segurava para ela e não comentava nada. Meu pai sabia o que estava acontecendo, né? E voltando para a questão dos Estados Unidos, quando nós chegamos lá, para minha surpresa não era um curso básico de SWAT. Era já um curso avançado para SWATs do país inteiro, inclusive. Acho que é do seu conhecimento que SWAT existe em cada cidade americana. Sim. Algumas maiores, outras menores. E eles difundem muitos centros de treinamento para isso. E quando nós chegamos lá, era um curso avançado já. Nos colocam dentro de uma equipe de SWAT de uma cidade americana, com instrutores de SWAT também, de forças especiais americanas. Ainda tínhamos muitos veteranos do Vietnã lá dando aula para o pessoal. Só com brasileiros ou não? Tinha gente do mundo todo? Só brasileiros, só nós três mesmo. Só os três? Só os três. Então tivemos que nos virar com o inglês que a gente tinha. E no primeiro dia, os policiais da equipe que nós estávamos nos ignoraram. Naquele momento, eles meio que deram uma afastada da gente, uma questão... Quem são esses latinos chegando, né? Porque para eles todos nós éramos latinos, não brasileiros. Sim. Eles nem sabiam direito o que eram brasileiros. Preconceito, né? Infelizmente. Mas... Quando se trata de policial, no primeiro dia, ao final do dia, a gente já estava enturmado, no segundo dia éramos amigos, e no terceiro dia já estávamos tomando cerveja após os treinamentos. Ninguém aguenta ficar muito distante de brasileiro. Sim. E foi fantástico. Quando nós voltamos... Quanto tempo você ficou lá? 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas e ainda voltou... Treinamento intenso. Muito treinamento, muito treinamento. E eles ficavam... O americano, ele é muito técnico, né? E o brasileiro, ele está acostumado a trabalhar com improviso. Então, eles ficavam fascinados com essa questão do improviso nosso. Porque se durante o procedimento deles, o protocolo falha em algum momento, eles param. E nós não. A gente não para. É para cumprir a missão, nós vamos até o final. Então, a gente tinha muita facilidade em algumas questões, como... invasões através de janelas, porque eles são mais pesados e a gente era mais ágil. É que as ações lá são bem diferentes das ações aqui do Brasil, né? As edificações são diferentes. Como, por exemplo, aqui no Brasil a gente utiliza muito as paredes das edificações como proteção. Lá não pode ser porque as paredes são tudo drywall, drywall, né? Etc. Então a gente não trouxemos as técnicas como questões fechadas para cá. Nós adaptamos para a nossa realidade. E quando a gente contava para eles como é que nós trabalhávamos aqui, sempre tem aquela história, não, a polícia americana é mais avançada, não sei o que lá, mas quando a gente explicava para eles como é que era aqui, normalmente eles iam falar para a gente, eu não sei como é que vocês conseguem trabalhar nessas condições. Os caipira passaram a dar aula para eles. Exatamente. E quando a gente traz para casa... conseguimos passar as técnicas e aí
Acontece, eu acho que você deve estar lembrado que nós tivemos aquele caso triste de rebeliões na região de Hortolândia. Sim. Tivemos uma sequência delas, né? Tivemos uma sequência delas e foi o batismo do ataque. A casa de detenção foi a terceira rebelião numa sequência de rebeliões que nós tivemos. Então vocês chegaram dos Estados Unidos e já praticamente colocaram em prática aí todo o trabalho que vocês aprenderam e inauguraram o novo grupo, o novo batalhão. Exatamente. Nessa questão específica, hoje não chama mais casa de detenção. Eles, no primeiro dia, eles já mataram um dos agentes penitenciários e tomaram 21 reféns na época. Então, o local todo cercado. A situação era mais tensa do que o normal, porque já tinha refém que havia sido ferido e um morto. E esses reféns eram o quê? Familiares? Nós tínhamos desde funcionários que estavam trabalhando lá, agentes penitenciários, como havia uma fábrica de bolas lá dentro, né? Sim. O empresário foi tomado como refém também. É porque na Taliba Nogueira tem até hoje, né? Fábricas que oferecem serviço para os detentos lá. Exato, e lá também tinha, são essas atividades manuais. Sim. Então eram 21 reféns no total e nós estávamos no cerco preparando para uma possível invasão. O governador à época, Mário Covas, ele estava muito preocupado porque não havia uma invasão desde a época do Carandiru. E ele mandou o GAT para cá. O GAT veio e nós fizemos a composição da invasão. O GAT ele ficaria com uma ala à esquerda e nós com a ala à direita, sob o comando do Capitão César. Tá. Marci, vamos para um rápido intervalo. Você vai contar um pouquinho mais dessa história, né? Então, nós vamos para esse rápido intervalo e quero lembrar você que também pode participar com a gente através da internet, através das nossas redes sociais, @Rede Século XXI. Nós voltamos já. De volta com Histórias em Conexão, hoje falando sobre os desafios e situações que, embora a gente saiba que tem sua parcela de importância, também nos colocam fora da zona de conforto. Compartilhe com a gente aqui a sua situação que tem sido um desafio na sua vida. Envie um comentário às nossas redes sociais, @Rede Século XXI. E aqui nos estúdios recebendo o Coronel Marci Elber, que fala um pouquinho da sua história, Marci. Nasceu em Osasco, participou da Academia Barro Branco, morou em São Paulo, veio aqui para a região de Campinas, inaugurou o batalhão Ataque, né, e a Rotac, e você estava contando aqui um pouquinho da rebelião, né, que foi o primeiro desafio que vocês encontraram voltando dos Estados Unidos. E fala um pouquinho, aí teve o GAT, né, que o governador à época mandou o GAT aqui no presídio. Como é que foi essa situação? Então, voltando a esse assunto que foi bastante puxado, né? O risco era muito grande, envolvendo reféns e a própria tropa, porque tinha rebelado armado lá dentro. Eles estavam armados. Então foi feito o planejamento e decidido que o GAT ia fazer a invasão em conjunto com o ataque, dominando a ala esquerda do presídio e nós a ala direita. E logo de manhã iniciamos a operação. Os presos, eu me lembro até hoje, é uma coisa engraçada, porque eram duas torres de caixa d'água, né? E eles, quando nós estávamos entrando, aquela cena pitoresca dos rebelados em cima da caixa d'água com estiletes, arma branca, brandindo, né? E só um parênteses, eu me lembro que alguns anos depois eu voltei lá porque eu precisava ouvir um preso em termos de declaração. E eu vi de novo essas duas torres e eu me lembrei, nossa, essas torres eram muito maiores naquele dia que a gente estava entrando. Marcaram sua vida, né? Pois é. Bom, e inicia a operação logo de manhã, nós tivemos nenhuma resistência, eles recuaram, né? E o ataque ele consegue dominar seus objetivos e dominar os presos rapidamente do lado direito. E o GAT
prosseguindo do lado esquerdo. E eu já estava naquele momento da retirada dos presos que nós precisamos fazer controlar. O primeiro passo é controlar a rebelião, retirar os presos de onde eles estão para que seja feita uma revista para se verificar as armas que ainda estavam lá. E o resgate também dos reféns, né? Nós conseguimos, logo no primeiro início, eles abandonaram os reféns e fugiram. Ah, tá. Então nós conseguimos já retirar os reféns logo no início, os 21 reféns. Faltaram 3. Faltava um refém que a gente não estava localizando ainda, mas ainda vou chegar nesse ponto. Já estava no pátio, ao lado da época Capitão Flávio, uma figura muito pitoresca nossa aqui, um grande amigo, fazendo já a separação dos presos, quando eu escuto um disparo de arma de fogo. Aí o capitão olha para mim e fala, fica aqui. Só que no primeiro momento que ele deu uma bobeada, eu já fui embora e fui para onde estava o problema com a minha equipe. O que aconteceu? A última cela que o GAT estava retirando, os presos, onde estavam os líderes da rebelião, um tal de José de Arimateia à época e mais 2 presos. E eles estavam com o diretor de disciplina como refém naquela cela. E era a última cela e quando o GAT estava se aproximando, ele coloca a mão para fora da cela e acerta o capitão César na boca. Foi um milagre, que nós atribuímos um milagre porque o projétil ele se instala entre a veia carótida e o bulbo do cérebro dele, então ele sobrevive. A gente consegue, com socorro rápido, ele sobreviveu, teve a carreira dele completa, mas ele quase morreu naquele dia. E aí, com o ataque em conjunto com o GAT, inicia um trabalho de isolamento e invasão daquela cela. Já estava, o lado que vocês tinham inicialmente já estava controlado. Controlado, só sobrou do GAT. E aí vocês tiveram que dar o suporte. Eles vieram para dar o suporte a vocês e vocês acabaram dando suporte a eles. Acaba se tornando uma equipe só. E nessa situação, o José de Arimateia ele foi abatido junto com os outros 2. E, infelizmente, o diretor de disciplina já estava morto naquela cela. O que passa na cabeça de vocês nesse momento de conflito? Se é que dá tempo de passar alguma coisa, né? Rafa, eu vou falar para você, no momento do conflito você só pensa em cumprir sua missão e sobreviver. O problema é o depois. Quando você você começa a colocar seus pensamentos em ordem, aí que vem todas as imagens depois e você vai precisar lidar com elas. Quanto tempo de operação foi nesse dia? Nós começamos ao amanhecer e só foi terminar ao final da tarde. E esse depois? Como é que você trabalhou isso? Não só no seu caso, mas teve outras pessoas. Como é que você trabalha tudo isso depois de uma operação tão intensa como essa? Olha, a vida do policial não é uma vida fácil. Você trabalha com emoção o tempo todo. Durante um turno de serviço seu, você vai ser assistente social, você vai ser conselheiro matrimonial, você vai prender bandido, você vai repreender gente que está fazendo coisa errada. Então é um alto e baixo o tempo todo. Não por acaso que é uma das profissões que mais tem suicídio no mundo. E infelizmente é uma marca que a gente carrega de afastamento de policiais por problemas psicológicos. E eu já perdi vários colegas por conta do suicídio. Alguns não conseguem lidar com isso. E eu mesmo tive problemas durante o meu período, né? Eu já passei por depressão, tive gastrite. Mas por isso que é importante ter o acompanhamento de profissionais, né? Porque aquilo que vocês vivem, e lógico que é uma missão que você doa literalmente a sua vida pela vida das outras pessoas, né? De toda a população. Então a importância de você ter um acompanhamento profissional. Sim, eu acredito que é essencial.
e que muitas vezes acabam não oferecendo toda essa estrutura para vocês, né? Nós estamos falando aqui do Brasil todo, né? Tem algumas polícias militares, algumas secretarias de segurança que têm uma estrutura melhor, outras uma estrutura um pouco mais inferior, mas os desafios são os mesmos, né? Os desafios são, eu diria que são um pouco mais pesados, porque hoje nós temos um trabalho de acompanhamento psicológico, ainda não é o ideal, mas já existe, e precisa ter profissionais que são policiais também. Então, para que se entenda, não é fácil para um psicólogo que acompanha o cotidiano das pessoas civis entender os problemas nossos, porque é muita coisa. É muita coisa e alguns não conseguem, acabam sucumbindo, mas hoje nós conseguimos ter uma recuperação melhor. Eu mesmo tive a oportunidade de detectar policiais que estavam com problema e nesse momento os pedidos de socorro são muito sutis. A pessoa não sai falando por aí, eu estou com um problema. Ela vai emitindo pequenos avisos e você às vezes consegue identificar, às vezes não. E quando é possível identificar, aí dá para pegar esse profissional, trazer para perto e encaminhar para uma ajuda profissional para que algo pior não aconteça. Isso acontece através de gestos ou conversas? Cada um vai emitir o pedido de socorro de uma forma sutil, diferente da outra. Você percebe mudança de humor, semblante, tipo de conversa. Quando você consegue identificar, às vezes você não consegue. Marci, e você, nesse período todo que você conseguia identificar, você já estava com uma certa experiência e tinha passado por momentos difíceis na sua vida. E você já estava como coronel ou não? Não. Durante a carreira você consegue identificar, porque a vida é muito intensa com os policiais. O policial ele passa mais tempo com seus colegas do que com a própria família, às vezes. Então dá para você perceber que algo está mudando. Então essa convivência você consegue ir identificando. Exatamente. E é claro, como oficial, como capitão, major, tenente-coronel, você, pela sua experiência, você acaba identificando alguns detalhes a mais, que como você é mais jovem, a gente falta ainda de coisas para assimilar. E nessa história, nessa carreira toda sua, você chegou a identificar e você chegava para ele conversando, dando orientação, como é que era essa abordagem? Porque também é um outro momento difícil, né? Você identifica o sinal, mas aí você tem toda a questão da abordagem que você vai fazer, que é o colega de trabalho teu, né? Uhum. E que ele também não pode se sentir, talvez, enfrentado por você alguma... É uma abordagem totalmente diferente, porque não é o superior e subordinado nessa hora. Porque senão vai acontecer um distanciamento e é um momento de aproximação. Então a ideia era realmente chamar para conversar, uma conversa franca, amiga, e para que a gente tentasse acessar esse policial. Sim. Agora você está falando aí dos colegas de trabalho. E quando tem uma vítima, você conseguia identificar também um pedido de socorro de forma não clara, não verbal? Você também devia identificar isso. Olha, como eu te falei, o policial ele trabalha com pessoas o tempo todo e a polícia ela te proporciona essa oportunidade de você conhecer o que há de melhor do ser humano, mas infelizmente o que há de pior também no ser humano. E muitos outros, conheço muitos policiais que eles tinham essa maestria de identificar as pessoas que mais precisavam de ajuda. Então eram alguns profissionais que eu sabia que quase iluminados. Às vezes até numa ligação telefônica você identifica isso. O Copom ele faz isso o tempo todo.
As pessoas às vezes ligam para uma questão diferente e o atendente ele já consegue, às vezes, saber que aquilo é um pedido diferente. E muita gente não sabe, mas aparece de tudo. Criança querendo conversar, pedindo material escolar, que às vezes a família não tem condições de comprar. Já teve pedido de criança para festa de aniversário, já teve suicida que foi possível salvar antes que ele se tornasse um suicida. E uma série de coisas, pessoas que pedem socorro por abusos familiares e não conseguem falar abertamente isso, mas o atendente sabe que está acontecendo um problema lá dentro. E na sua vida você tem uma história marcante que te marcou? Assim? São muitas histórias, né? De chegar num determinado local e saber que aquela situação não é o que se apresenta e tem algo muito diferente lá. Desde esposas que estavam sendo realmente violentadas. De todos os tipos, psicologicamente, fisicamente, etc. E elas não querem, às vezes, expor o marido, mas você sabe que está acontecendo um problema. De criança que está sendo vítima dentro da família. Então, são muitas coisas que é difícil enumerar e algumas eu não gostaria de enumerar. É importante, né? Tem gente do Brasil todo nos assistindo, que o telefone é muito importante, né? Nesse momento que precisa fazer a comunicação, precisa fazer a denúncia. Como é que faz uma denúncia hoje, Marci? Hoje o 190 ele se torna uma referência muito importante para as questões emergenciais. Aqui no estado de São Paulo nós temos também o 181. A diferença de um para o outro. Quando o problema está acontecendo, é emergencial, é 190, aquela necessidade da viatura chegar lá imediatamente. Agora, a pessoa ela sabe de uma denúncia que está acontecendo, precisa de um levantamento maior, é 181 que é o disque denúncia, que vai chegar lá, os profissionais vão receber essa denúncia, vão verificar para onde elas devem ser encaminhadas, se necessita de uma investigação da Secretaria de Segurança Pública ou até mesmo de outras secretarias, né? Tem muita denúncia sobre meio ambiente, etc. E são canais que a população tem à disposição e ela pode usar. Que são denúncias que muitas vezes podem salvar vidas, né? A gente está falando que às vezes um vizinho, né, consegue identificar uma agressão, uma violência contra a mulher, por exemplo, uma violência doméstica, violência contra a criança. É importante, né, essa denúncia, mesmo que anônima, porque pode ser anônima também, para que a polícia possa investigar, não é isso? Com certeza. Você sabe que o crime de estupro hoje ele é mais abrangente, né? E 80% dos casos acontece dentro das residências, que através é difícil dizer, mas acontece a criança que está sendo violentada, a violentada, tal, etc. E por isso que é um crime que necessita da conscientização, do apoio popular para que seja coibido. As pessoas que estão submetidas a esse tipo de violência, normalmente, uma boa parte das situações, elas não conseguem denunciar. Então, aí cabe realmente aos vizinhos que estão percebendo, uma boa parte das vezes que está acontecendo um problema, fazer a denúncia. Vizinhos familiares também, né? Familiares. Que não é fácil. Não. A gente vê, né, várias denúncias e quantas mulheres sofrem todos os dias, não é? Exatamente. Quando vem as estatísticas, né? E aí você começa a estudar, uma boa parte das questões de crimes na estatística, você trabalha hoje muito com a inteligência policial, com levantamento estatístico. Você tem que fazer a diferenciação dos crimes que são preveníveis, que você pode coibir com o policiamento preventivo,
e aqueles que necessitam de campanhas que são aqueles que não são passíveis de prevenção com policiamento preventivo, porque elas estão acontecendo em locais isolados, como por exemplo as residências. Marci, nós vamos por um breve intervalo, mas depois no retorno quero falar um pouquinho sobre essa questão da mulher que é agredida fisicamente muitas vezes pelo seu companheiro, sobre a sua proteção. Então, gente, nós vamos para um rápido intervalo. Nós estamos falando com Marci Elber, contando um pouquinho da sua história de desafio, a história da Polícia Militar aqui no estado de São Paulo. Aguarde, daqui a pouquinho tem mais para você. De volta com Histórias em Conexão e hoje contando a história do Coronel Marci Elber. E claro, com espaço para você aí de casa que pode participar através das nossas redes sociais, @Rede Século XXI. No bloco anterior, Marci, a gente estava falando aqui um pouquinho sobre a violência doméstica, a agressão, como é que funciona essa questão da denúncia. Então, existe um 181 que nós podemos fazer a denúncia. Existem novidades por aí que o governo do estado, inclusive, está anunciando. E muitas mulheres, elas acabam tendo medo, né, de fazer a denúncia por poder ser vítima, né, de um assassinato, de um feminicídio. Bom, conta a história um pouquinho, como é que funciona hoje essa questão da investigação. Existe uma proteção à mulher, existem as delegacias das mulheres que está à disposição hoje para que a mulher possa fazer a denúncia e ter a sua vida resguardada, né? Olha, o governo atual ele tem investido bastante na questão da segurança pública, tanto na parte de valorização de policiais, como também na parte de tecnologia e etc. E uma das propostas está vindo justamente em cima da tecnologia. Tem havido discussões e acertos entre a Secretaria e o Poder Judiciário no sentido da utilização cada vez maior da tornozeleira eletrônica, principalmente dos que estão saindo nas audiências de custódia. Para que, se você evitar que o bandido ele cometa um crime, daqui a pouco cometa de novo, você com a tornozeleira eletrônica você vai ter condições de saber a localização, se ele estava naquele momento. São provas que você vai acabar tendo. E algumas prefeituras também estão desenvolvendo a situação da Patrulha Maria da Penha, que é justamente para poder acolher e dar mais segurança para que as mulheres possam denunciar os seus maridos agressores. Nós sabemos que, infelizmente, isso acontece e a mulher acaba se tornando uma espécie de refém dentro da sua própria residência. As delegacias, as DDMs têm sido ampliadas, que tem que ser um trabalho diferenciado no sentido de acolher, porque a mulher já está fragilizada naquele momento, para que ela possa receber a atenção necessária, tanto de policiais ou as policiais, trabalho de psicólogo, etc., para que ela possa se sentir segura em denunciar e possa ser realmente atendida eficientemente, para que a gente não tenha cada vez mais as notícias de feminicídio por aqui. Isso é importante, né, Marci? Porque às vezes a mulher faz a denúncia e consegue a medida protetiva. E muitas vezes a polícia, as autoridades acabam não tendo a informação, né, da aproximação do agressor próxima à vítima. Então essa questão da tecnologia e estar acompanhando, né, porque a tornozeleira ela avisa tanto a polícia e nesse caso aí quanto a vítima também, para que a vítima possa se proteger. Foi uma iniciativa aí do governador Tarcísio, que aliás precisamos parabenizar, do secretário Guilherme Derrite, que é algo muito importante que vai com certeza evitar muitos feminicídios, muitas agressões. Então o uso da tecnologia ela vem para ajudar, né? A tecnologia ela precisa cada vez mais ser bem utilizada, ela está aí à disposição, vale a pena, funciona, então tem que ser cada vez mais difundida. Uma prova material de que o agressor está se aproximando ou se aproximou, isso é cabal, não tem o que se discutir. Tá? Então, cada vez mais a gente tem a esperança concreta de que a tecnologia está vindo não só para esses casos, mas para outros casos,
para que a gente tenha realmente condições de dar segurança para o cidadão no geral. Ô Marci, e além, né, por exemplo, nós falamos aqui da delegacia da mulher, da ajuda que a Polícia Militar, do acolhimento que a Polícia Militar dá também a essas vítimas, mas também eu quero até citar um outro tema aqui que eu acho que é importante, que faz parte também da Polícia Militar, que é uma referência para todo o país e também fora do país, que é o PROERD, né? O PROERD é um trabalho muito bacana que hoje a Polícia Militar do Estado de São Paulo faz de enfrentamento, combate às drogas dentro das escolas com as nossas crianças e jovens, não é isso? O PROERD é um projeto bastante interessante e que pessoalmente me é muito simpático, porque eu tive a oportunidade de acompanhar equipes de PROERD diretamente, policiais que se realmente dedicaram a esse tipo de coisa. O PROERD foi buscar-se, né, o que estava acontecendo na época em Los Angeles, que chamava DARE, né, da sigla de desafio, que era justamente o policial dentro da escola ensinando as crianças a recusar a droga no momento em que elas estão mais propensas a ser aliciadas pelo tráfico. E o PROERD aqui começa em São Paulo nesse sentido. Já há muitos anos isso, né? Já há muitos anos. Eu era tenente a primeira vez que eu tive contato com o PROERD. A criança, escolas que pedem esse tipo, é necessário que a escola peça esse tipo de atividade. Crianças do 3º ano aproximadamente, que é na idade que ela está sujeita a tomar contato diretamente com drogas, não só drogas ilícitas no geral, como a droga lícita, cigarro, bebida, etc. Então o policial ele vai até a escola e vai conseguir trazer a simpatia da criança para que ela entenda realmente que uma pessoa que ela respeite, que diga para ela o que faz bem e o que faz mal no sentido da utilização dessas substâncias. Marci, falando em escola, né, e da importância, né, do esclarecimento às nossas crianças, nós tivemos a participação de um telespectador aqui da Rede Século XXI, falando um pouquinho sobre a carreira policial, e eu gostaria, né, de você nos ajudar a responder, a tirar a dúvida desse aluno, que é o Pedro Henrique de Campos. Oi, Rafa e Coronel, meu nome é Pedro Henrique, tenho 12 anos, eu quero ser policial também, mas o pessoal na minha escola fala que eu nunca vou poder porque sou magrelo. Isso é verdade? Olha, Pedro, com 15 anos eu tinha 50 quilos. Eu era um palito também, então dá para você buscar o seu treinamento físico, que é importante. Uma das partes da preparação para o concurso é não só a parte teórica, como o treinamento físico. Cada um consegue, não é impossível, para mim não foi. Eu consegui me preparar fisicamente para passar nos concursos rapidamente, até pela idade, né? 15 anos facilita. E eu também era muito magrelo, e não foi isso que me segurou não, tá? Quando eu saio da academia, eu consegui engordar um pouquinho, sair com 60 quilos. E não é na forma física, né, que a pessoa vai deixar ou não de fazer, né, de realizar o seu sonho, né, Marci? É importante a pessoa se dedicar àquilo que ela quer, né? No caso, o Pedro Henrique, com 12 anos, tem um futuro enorme pela frente, já com 12 anos, já identificando que ele quer fazer parte da polícia, então é algo que é um desafio, mas que ele precisa se dedicar a isso, não é? Exatamente. Sendo um sonho, vale a pena ser buscado. Então, se dedica, procura se aplicar um pouco mais então nas atividades físicas. Foi o que eu fiz para conseguir ter o condicionamento físico necessário para a atividade policial. E é possível, basta você querer. E é no estudo também, né? Agora, falar mais uma pergunta, né, que eu acho que é importante sobre o assunto que nós estávamos falando aqui, da Vera Lúcia. Boa noite. Por diversas vezes já ouvi o casal de vizinhos discutindo feio. Cheguei a ligar na portaria do prédio, mas eles disseram que não podiam fazer nada. Até que ponto isso é verdade e quando podemos chamar a polícia? Olha, nós temos 2 casos que nós falamos anteriormente, que é o 90 e o 81. Quando
Em situações de condomínio, a única questão é o seguinte: pode estar havendo uma agressão a uma das partes, no caso a mulher, o vizinho ele pode sim acionar. O problema, por ser condomínio e não haver a certeza do flagrante delito, que possibilitaria a entrada da equipe policial sem o mandado judicial, é necessário que a pessoa que está acionando autorize a entrada da equipe policial para que ela possa checar. Ou seja, então, se tem um vizinho, né, agredindo uma mulher ou agredindo uma criança, ligo para a polícia, chamo a polícia, aí eu autorizo lá na portaria para que a polícia possa... E a equipe vai se deslocar até lá para verificar o que se trata. Olha aí, Vera, o quanto isso é importante, né? Então você pode fazer essa conexão sim com a polícia, pode fazer a denúncia ou até mesmo, né? Nós falamos aqui do 90 em caso emergencial que precisa da polícia naquele exato momento, mas também 181 para que a polícia possa fazer uma investigação. A investigação necessária, né? 181 para denúncia e o 90 para emergência. É isso aí. Marci, quero te agradecer, né, a disposição de estar aqui conosco, falando um pouquinho da sua história de vida, tirando as dúvidas aí dos nossos telespectadores. E parabéns pela sua história de luta. E em nome da população aqui eu te agradeço, né, a tua história de vida, se dedicando para proteger as nossas famílias. Olha, Rafa, eu agradeço a oportunidade, pode ter certeza de que eu sou muito mais grato pelo pouco que eu pude fazer pela população e continua o seu trabalho aí. É uma porta de inspiração para todos, que você colha os frutos necessários para isso. Muito obrigado, Marci. E hoje foi uma noite para nós conectarmos com a história do Marci, este pai que é responsável e também coronel, que tanto já entregou por nós durante a sua carreira. E no seu serviço, com certeza, mudou a vida de muitas pessoas. Eu quero agradecer publicamente por isso e agradecer você por estar participando aqui conosco e agradeço a sua total dedicação aqui ao nosso programa e que nos conectou com mais uma história de vida. Que Deus abençoe, uma boa noite e até a próxima segunda.